Boa noite, Portugal. Boa tarde, Brasil. É muito bom ter vocês aqui conosco mais uma vez e nós hoje estamos com um tema sobre como os nossos pensamentos podem gerar cura. Olha que coisa legal, a gente conseguir a cura através dos nossos pensamentos. Isso nos torna o próprio placebo. Você já pensou sobre isso? Você já conseguiu alguma coisa dessa forma? Conhece alguém que conseguiu promover, produzir alguma cura, alguma autocura? Se você tem alguma coisa sobre isso, conta para a gente, coloca aqui, vamos conversar durante esse programa aqui. Bom, já começa dando um like, já começa compartilhando, porque hoje o assunto está muito interessante e a galera está aqui entusiasmada. Então, vou passar agora, eu sou a Luciene Marques, do Mais Saúde, e estou muito feliz de estar aqui nessa segunda-feira aqui com vocês. Então, passo agora para a Duane. Olá, boa noite, Portugal e Brasil aí, né? Boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Duane, sou terapeuta sistêmica. Hoje estou morando aqui em Porto, em Portugal, e é um prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho com as constelações familiares e hoje estaremos falando aí sobre pensamentos que curam. O quanto é magnífico esse livro que nós estamos lendo aqui, do Joe Dispenza, sobre o efeito placebo. E ele vem comprovar, explicar por que tem tantos resultados. E é isso que nós estaremos aqui hoje comentando e, quem sabe, fazendo algum exercíciozinho aí, né, de prática. Tá bom? Até daqui a pouco. Vamos lá, vamos dar continuidade. Fala, Luciene Ribeiro. Oi, gente. Boa tarde, Brasil. Boa noite para o resto do mundo. Tudo bem? Eu sou Luciane Ribeiro, psicóloga, estou aqui no Rio de Janeiro. Obrigada, Luiz, Luciene, Duane. Estamos aqui para mais uma live sobre o livro, mais uma equipe aqui para podermos dar continuidade. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou o Luiz Henrique Ribeiro, sou psicólogo, trabalho aqui no Espaço Mais Saúde, no Porto. Trabalho com hipnose, terapia de regressão, terapia de vidas passadas, que não são tão passadas assim como a gente pensa. E nós temos de novo aqui mais um encontro para falar desse maravilhoso livro do Dr. Joe Dispenza, o pensamento. E hoje o nosso assunto é assim bastante excitante, que é o pensamento, os pensamentos que curam. Cara, nós temos muita coisa bacana para falar aqui e eu acho que você não deve sair dessa sala até o final, porque você vai ter muita coisa para a sua vida importante. Vamos lá, Lu. Pois é, então, se você está chegando aqui depois, também dá um like, compartilha aí com as pessoas. Vamos lá. Deixa seus comentários também, que a gente vai respondendo ao longo do tempo. Conforme vocês vão colocando, nós vamos vendo e vamos respondendo também. O Joe Dispenza, ele vem ao longo desse livro citando diversos exemplos, diversas pessoas que conseguiram ganhos extraordinários através do próprio placebo, seja placebo através de uma cirurgia, seja através de uma medicação, seja através do pensamento. Ora, mas pensamento, qual é a diferença? Ou o que é que tem em comum você tomar um remédio placebo, ou você fazer uma cirurgia placebo, ou você simplesmente ter pensamentos e funcionar como placebo? Se vocês prestarem atenção, o placebo ele é produzido pelos nossos pensamentos, mas principalmente pelo que nós acreditamos. Se você tem uma crença, olha que legal, se você tem uma crença, essa crença vai te gerar pensamentos, esses pensamentos vão produzir determinados químicos que vão te produzir sensações e emoções. Então, o Joe Dispenza e outros autores também, eles colocam que as emoções são a assinatura desse pensamento.
Então, gente, vale a pena investir nisso. E se você tem uma crença que está te gerando algum desconforto, ou se você está sentindo determinadas coisas que você não quer sentir, vamos lá trabalhar as crenças, vamos puxar o caminho, o Luiz vai poder falar bem sobre isso, puxar esse fio da meada, encontrar, porque é tudo junto. A gente fala separadamente que as nossas crenças geram pensamentos, que geram emoções e que geram mais pensamentos, né? E que criam todo esse resultado, que vão produzir essas moléculas da emoção, vão ativar neurônios no nosso cérebro e vão produzir mais disso que a gente está sentindo ou vão produzir o que a gente está intencionando sentir. Embora didaticamente esteja tudo separado, mas quando a gente sente um bloco e é tudo de uma vez só. E aí, identificar cada coisa, às vezes, é um pouco mais difícil. Mas também nem sempre você precisa identificar tanto. Basta você seguir alguns conselhos que o Luiz vai colocar aqui daqui a pouco. E aí vocês vão conseguir entender, vocês vão ter mais clareza sobre isso. E o Joe Dispenza ele vem colocando nesse livro o quanto é importante você focar e colocar a sua intenção no que você deseja. Quando nós fazemos o que ele chama de ensaio mental, que é você produzir imagens na sua mente, você colocar riqueza de detalhes e você se transportar para essas imagens, para essa imaginação, a tal ponto que ela se torne a sua realidade, que você tenha as emoções dessas imagens que você está produzindo. Quando você faz isso, o seu cérebro ele já não sabe diferenciar se é realidade física, que você chama de física aqui, ou se é uma imaginação. O cérebro não distingue isso e você acaba produzindo efeitos neuroquímicos no seu corpo e os resultados aparecem. Olha, isso é muito legal. E eu vou passar agora para a Duane. Olá, pessoal. Então, como a doutora Luciene estava falando, nesse capítulo aqui, na página 137, o Joe Dispenza, ele coloca assim, que já que todos os pensamentos que formulamos, todas as emoções que sentimos, todos os acontecimentos e experiências, sejam alegres, estressantes, elas tornam engenheiro epigenético das suas próprias células. Nós somos e controlamos o nosso destino. Olha o quanto isso daqui é perfeito. Então, ele coloca assim, que os sentimentos e emoções, eles são produtos finais das experiências, mas é possível combinar uma intenção bem definida com uma emoção para começar a dar ao corpo uma ideia de experiência futura, antes da sua manifestação. Então, o que ele está dizendo? Que as nossas células, o nosso cérebro, ele não consegue identificar passado, presente e futuro. E quando nós queremos co-criar com a célula, ou seja, dar comandos, nós temos essa capacidade. Então, quando ela fala sobre a questão do ensaio mental, o Joe Dispenza, ele fala aqui sobre isso aqui, ó, que o cérebro e o corpo deixam de registrar o passado e passam a ser um mapa do futuro, um futuro que criamos mentalmente. Os pensamentos tornam-se a experiência em si e nós tornamos-nos o placebo. Olha que legal. Então, eu vou citar um exemplo. Então, vamos supor que eu quero mudar o lugar onde eu moro. Vamos supor que eu quero morar numa casa. Então, vocês peguem papel, caneta, né, um lápis aí, e vocês vão primeiro colocar no papel o que vocês realmente querem, com a maior quantidade de detalhes. Então, como que é a casa? Ela tem jardim?
ela é aberta? Ela é uma casa segura? Ela é uma casa que tem janelas? O que tem nas janelas? Então, você começa a colocar detalhes. Quando você acordar nessa casa, o que você vai fazer? O que vai ressoar em você? Tem perfume? Tem plantas? Que cheiro tem essa casa? Então, encha de detalhes no que você quer para você. Eu quero mudar para uma casa que tenha jardins, que quando eu chego na varanda, eu olho para a piscina, onde eu posso fazer exercício, fazer uma meditação, onde tem as flores A, B, C, D, que emitem os perfumes tais, lavanda. E aí, então, assim, coloque o máximo de detalhes, as cores, se vai ser uma casa pequena, se vai ser grande. E aí você começa, grava. Pega o celular e grava. Você acordando de manhã, visualizando isso, e você faz a gravação, como se você estivesse descrevendo aquilo que é o seu desejo. E você começa a ouvir isso e quando você estiver ouvindo, você sente da sua alma, nossa, eu estou sentindo já o perfume aqui. Nossa, olha o sol, tá batendo aqui na janela. Então você começa a imaginar e sentir. E quando você faz isso, as suas células não entendem que isso não existe. Elas vão entender que isso é verdade, que isso está te fazendo bem, porque você está acreditando e ressoando com a sua frequência das células. E aí, quando você perceber, aquilo se torna realidade. Então, aquilo que você emana, que acredita, aquilo é possível de ser transformado, porque você é o comandante da sua vida, você que determina onde você quer estar, com quem, e a forma equilibrada com que você deseja estar. Então, por enquanto é isso. Eu passo para você, Luciene. Muito legal isso que você colocou, e eu me lembrei de um exemplo que ele dá do Jim Carrey aqui nesse capítulo. Ele fala que o Jim Carrey, quando chegou em Los Angeles, né, lá por volta dos anos 80, e ele queria ser um ator de fama, ele escreveu um parágrafo falando que ele iria conhecer as pessoas certas, iria entrar no filme certo e ele iria fazer a diferença para o mundo, ele ia ganhar o papel certo para conseguir impactar o mundo. E ele chegou a fazer um cheque dele para ele mesmo no valor de $10.000 por pagamento de um filme. E ele, toda noite, ele ia para uma colina lá no Morro de Hollywood, e ficava lendo aquele parágrafo até que ele se sentisse aquela pessoa. E aí ele ia para casa. E as coisas foram acontecendo, e interessante que ele passou o cheque para ele com a data de... Eu não sei qual era o mês, mas era 95. E aí ele chegou um momento que ele fez aquele primeiro filme, que eu esqueci qual foi o nome, e depois ele fez um segundo filme famoso, depois ele fez o Máscara, e depois ele participou de um outro filme, e olha só, isso foi em 1994. Em dezembro de 94, ele recebeu um cheque pela participação no terceiro filme no valor de $10.000. Incrível, não é? Incrível. E aí esse livro está repleto de outros exemplos que ele vai contando sobre o efeito do nosso pensamento. Quando ele fala de ensaio mental, eu tive a oportunidade de desenvolver alguns estudos nessa área do ensaio mental. Quando eu fiz o meu mestrado, eu acabei dando vazão a isso também, e uma colega ainda dentro do mestrado, ela fez um prolongamento do meu trabalho e fez um estudo com mulheres com idade de 60 a 65 anos, e ela fez o seguinte trabalho: ela mediu a força de preensão palmar dessas mulheres, da mão direita, e aí nós fizemos uma meditação
uma orientação onde elas iriam exercitar mentalmente a mão direita. Simplesmente elas iam imaginar bolinhas de várias cores com determinadas texturas diferentes e elas iam imaginar que durante o período em que ouviam que elas iam apertar essas bolinhas, mas sem nenhum movimento físico, só mental. E o interessante é que depois de 40, 60 sessões, eu não me lembro bem, as mulheres tiveram a medida refeita, né? E elas ganharam cerca de 1 quilo de força de preensão palmar. Isso foi assim muito legal. E aí depois eu fiz um trabalho também com um atleta de triatlon e ele tinha conversado comigo que a dificuldade dele era na modalidade da natação, que ele tinha algum desnível ali na hora que ele nadava no quadril, e isso fazia com que ele se atrasasse, ele não tivesse assim uma velocidade, um deslocamento tão bom dentro d'água. Então, depois que ele me disse tudo que ele queria corrigir, como ele queria, e aí eu criei uma orientação em cima disso, e ele fez um trabalho de ouvir essa meditação, com essa orientação, também com trabalho binaural. E aí, quando ele foi fazer o reteste, ele chegou na frente dele uma piscina e meia, para você ver o quanto ele melhorou. Esse trabalho me rendeu um artigo, foi para um congresso, e eu recebi muitos convites por causa desse artigo. Foi muito legal. Então, é algo que funciona. E hoje eu indiquei isso para uma pessoa muito próxima a mim, que está com familiar internado já há cerca de 20 dias, e ele está nessa fase agora de recuperação, de voltar a sentar, se equilibrar e levantar, não é? E eu falei para ela para a gente construir essa orientação para ele ouvir, para ele se recuperar em um tempo recorde. Porque esses ganhos, gente, se para atleta já funciona e é incrível, tem vários atletas famosos que eles treinam dessa forma. E se funciona para você que quer conseguir uma melhora, imagina para os nossos pacientes que estão debilitados. Se a gente começa a fazer esse trabalho a nível mental, na hora que a gente chegar para fazer o trabalho físico, eles já estão meio caminho andado. Então, vale muito a pena conhecer sobre isso, vale muito a pena usar essas técnicas que ele conta no livro, e essa técnica do ensaio mental, ela é incrível. Funciona, pode fazer. Então, Luiz, dá uma palavrinha aí do que você tem de bacana para contar para a gente já já. Esse trabalho que a Luciene estava falando, que nós fizemos há alguns anos atrás, com atletas, foi um dos trabalhos mais importantes da nossa carreira, porque foi um marco inicial, isso tem quase 20 anos que foi feito começaram a fazer esses trabalhos, e nós fizemos uma campanha com vários atletas, muitos de tops, como a Seleção Brasileira de Nado Sincronizado, a Seleção Brasileira de Polo Aquático, a seleção, o time de futsal da Malve, lá no Sul. Quem conhece um pouco de futsal sabe que eles foram campeões muitas vezes, e o nosso trabalho lá foi ajudar ao Ferretti, que era o técnico da Malve, a melhorar as condições para que os atletas continuassem fazendo os ganhos que eles estavam tendo, porque sempre chega no limite, né? Vai ganhando, aí começa a ter o que pode se fazer para melhorar, para manter isso. E nós entramos nesse viés. E nós desenvolvemos uma máxima, né, na época, que é: a vitória está na cabeça. O que isso quer dizer? Por que a vitória está na cabeça? Porque todas as técnicas que os atletas usam, os coaches usam, os treinadores usam, elas são mundiais. Elas estão, faça isso, faça aquilo, alimentação, não sei o que lá, suplementação, né, determinado treinamento,
Isso, poucas vezes você consegue ter um segredo com relação a uma técnica dessa. Você começa a desenvolver uma técnica nova que vai ter algum tipo de resultado legal, mas rapidamente aquilo ganha, o mundo todo começa a descobrir aquilo, todo mundo começa a treinar igual. Mas onde está a diferença? Aonde está a diferença? Por exemplo, você faz um atleta de alto nível em que entra na piscina, você, por exemplo, vou dar um exemplo mais impactante, Fórmula 1. Fórmula 1. É muito comum na Fórmula 1 ter lá o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto colocado. Aí você assim, mas aí fulano foi o primeiro, o outro foi o quinto. Mas se você não sabe, provavelmente você está acompanhando, você já observou que a diferença entre uma posição e outra, às vezes, são milésimos de segundos. Isso acontece em todos os esportes. Quanto mais o tempo vai passando, melhorando a qualidade de treinamento, mais impactante a capacidade que a gente tem de fazer as coisas ficarem muito equilibradas. Então, qual é a diferença? Aonde é que vai ficar? Onde está o feeling? Aonde é que a coisa vai se destacar? É justamente na cabeça. Porque os treinamentos mentais e que nós desenvolvemos com os atletas é que faziam com que essas equipes conseguissem aumentar a si próprio, melhorar a si próprio, atingir o objetivo além de si próprio. Porque nós acreditamos que a gente pode ter um certo limite. Se vocês não sabem, né, o limite da velocidade do ser humano correndo, né, ninguém conseguia chegar a cerca de 50 anos atrás, mais ou menos 50 anos, 60 anos atrás, ninguém conseguia chegar os 100 metros se não me engano, aos 10 ou 12 segundos. Mas depois que o primeiro ser humano conseguiu fazer isso, rapidamente, em 2, 3, 4 anos, centenas de atletas no mundo todo conseguiram fazer a mesma proeza. O que isso quer dizer? É que, na verdade, a barreira, o limite, ele era mental. O limite está na cabeça, a vitória também está na cabeça, assim como a derrota. Se você se entregar antes de você começar a fazer qualquer tipo de atividade física, se você não conseguir se estruturar mentalmente para fazer a sua atividade física, nesse caso, ou de cura, ou de aprendizado, se você não se estruturar, você acaba fracassando naquilo. E quando você fracassa, você acaba fracassando mais. Por quê? Porque o meu estado emocional, ele me entrega, ele diz que eu não sou capaz, eu crio uma crença com relação àquilo e eu vou deteriorando cada vez mais minhas conquistas. O inverso também é verdadeiro. Essa parte da negatividade todo mundo conhece, todo mundo sabe que acaba acontecendo, todo mundo sabe que funciona. Se eu ficar com pensamento negativo, eu acabo entregando o jogo. É verdade. Aí as equipes elas têm um trabalho de motivação, vamos lá, é isso, tal, né? Só que qual é a parte difícil disso? Porque fazer uma empolgação na hora que a sessão vai acontecer, na hora que o jogo vai acontecer, na hora que a disputa vai acontecer, ela é limitada em alguns momentos ali. Mas como é que eu faço com isso dure, né? Ele perpetue durante a carreira daquele atleta? É fazendo com que ele internamente, a mente dele comece a trabalhar a favor dele, criando todas as condições para que ele consiga alcançar aqueles resultados que ele estava colocando. Por exemplo, a Duane fez agora um exercício mental, é um dos exercícios mais poderosos que tem, que é você detalhar aquilo que você deseja no futuro. Você determina exatamente como você vai se sentir, o que vai acontecer, o que você precisa, o que você quer. Por que isso dá certo? E um detalhe interessante aqui, tem muita gente que vai estar escutando isso aqui, vai dizer assim, olha, mas espera aí, dentro da criação de realidade, dentro da lei da atração, já foi comprovado que se você for detalhar demais, você engessa o sistema. Mas não é disso que eu estou falando, não. O exemplo da Duane não é necessariamente o processo material final, e sim o processo mental e emocional final. Esse que é o grande pulo do gato.
Porque quando você imagina os detalhes de onde você está, você também começa a imaginar os detalhes emocionais de estar vivenciando aquilo. E quando eu começo a vivenciar aquilo, eu começo a acreditar naquilo. Nós somos seres que acreditam. Nós somos seres que só conseguimos vivenciar e sentir aquilo que a gente acredita. A crença é a base da nossa realidade. Sempre. Sempre foi e sempre vai ser. E já há muito tempo a gente vem falando isso, né, com relação ao que a gente acredita, o que a gente deseja, né, o que a gente prefere, né? E aí vem uma armadilha do nosso dia a dia, que as nossas crenças elas controlam a nossa realidade, o nosso corpo físico, a nossa saúde, a nossa doença, tudo. As crenças controlam tudo. Nós somos crenças. Em essência, nós somos uma crença. A nossa vida é uma crença. Então, quando você associa valores positivos àquilo, então, o exercício mental que a Duane, se você não escutou, chegou aqui, caiu de paraquedas agora, não escutou o que ela falou, aconselho grandemente, quando terminar o vídeo aqui, você vai no início lá e veja como é que ela explicou. Eu não vou falar novamente, porque foi muito bem explicado por ela, não preciso falar de novo. E o que ela quer passar com isso tire o foco dos detalhes físicos. Os detalhes físicos vão buscar um detalhe emocional. Esse gancho emocional é que faz a coisa acontecer. É esse que é o pulo do gato. Tá? Quando você eu gostaria muito de ter um carro novo. Se você ficar pensando assim, meu carro tem que ter isso, tem que ter o farol não sei o que lá, tem que ter a cor não sei o que, isso que lá, tararara. Você começa a detalhar demais e foca somente nos detalhes físicos, você acaba restringindo. Vamos dizer que o universo olha para você e fala assim, olha, eu poderia dar uma Ferrari para ele, mas ele quer um Honda Civic vermelho e aí não tem nada. Porque o que eu tenho aqui é uma Ferrari, mas ele não quer isso, ele quer um Honda Civic vermelho, né, com a roda não sei o quê. Né? Mas se você começar a fazer um gancho e a anexar ali aquilo que você está visualizando, a questão do detalhe é só para você buscar a emoção, a questão é a emoção de estar ali no carro novo. Então, você vai na concessionária, você senta lá no carro novo, ou se você puder fazer um test drive, você sai e imagina. Imagina não, você vai sentir aquela sensação. Se você não puder fazer o test drive, senta no carro, segura o volante e sente a emoção de estar dirigindo o carro. E não se preocupa se é aquele carro. Não se preocupe com a emoção, que isso que é o legal do negócio, é onde a coisa vai acontecer. É aí. Porque quando a gente treinava os nossos atletas, nós fazíamos o vínculo dele, a âncora dele, é porque ele estava sentindo na vitória, a sensação de conquista. Não necessariamente ele ganhar o primeiro lugar, mas a satisfação imensa de estar fazendo aquilo. E aí o que acabava acontecendo? Eles conseguiam os primeiros lugares. Fantástico. Vou passar agora de novo para a Luciane Ribeiro, que estava com problemas técnicos, e aí, né, agora ela está podendo voltar. Bom, espero que os problemas técnicos não voltem. Eu escolhi falar um pouquinho da página 139, sinalizando novos genes no corpo para uma nova mente. Né? Todos nós falamos de realizações, falamos de pensamentos, sobre o que a gente quer para a nossa vida, de mudanças, e o foco de sinalizar a nossa saúde, às vezes, é o mais difícil, porque eles estão muito baseados justamente nas nossas crenças limitantes sobre os nossos genes. Então, isso que eu acho que fica mais difícil para algumas pessoas pensarem. Se eu sou numa família de diabéticos, então a probabilidade de eu ser diabético é de 90%. Se eu sou de uma família de cardíacos, então a probabilidade de ser cardíaco é de, sei lá quantos por cento, de ter câncer, enfim. Então, as nossas crenças são construídas desde a infância com relação aos nossos genes, com tudo que é falado, que nossos pais nos falam, que nossos avós nos falam, que nossos primos, que nossos parentes, e a gente já se coloca automaticamente dentro daquela situação. Ou seja, é pouco provável que eu fuja disso. E o pior ainda, quando além desses genes com propensão a ter câncer, doenças cardíacas, são genes de doenças mais sérias, doenças realmente, uma doença específica, aquelas doenças que aparecem
nos programas televisivos, né, nas séries, já com ensino, com cromossomo não sei o quê, com doenças assim, que são passadas de pai para filho. Então, as pessoas recebem como uma sentença. Ok? Se minha mãe tem isso, o médico disse que eu terei isto, então certamente eu vou ter. E, na realidade, é o que acontece na maioria das vezes. Porque você vem com aquilo tão cristalizado dentro de você, de que você tem aquele gene que, a partir dos 40, 50, 60 anos, que aquela doença vai se manifestar e acontecer como aconteceu com todos os outros. Né? E as pessoas realmente acreditam nisso. E, na realidade, os genes dela se tornam aquela profecia autorrealizável. Elas, de fato, vão acabar acontecendo e vão acabar morrendo, né, daquelas doenças. Né? Então, tem uma parte muito interessante aqui dessa página em que fala o seguinte: no momento em que você imagina um novo futuro para si, pense em uma nova possibilidade e comece a fazer perguntas específicas para você, tipo, como seria viver sem essa dor e essa limitação? Se a pessoa tem artrite reumatoide ou alguma dessas doenças crônicas, que é o tempo inteiro uma doença genética, herança familiar, como seria viver sem isso? Seu lobo frontal fica alerta. Como seria viver sem essa dor, sem essa limitação? Né? Em questão de segundos, você pode criar uma intenção de ser saudável, para que você possa ter clareza do que você deseja criar e do que você não deseja mais experimentar. Ou seja, você não deseja mais experimentar aquela dor, aquele sofrimento, aquela limitação que essa doença te impõe. E essa seria uma imagem mental de ser saudável, para que você possa imaginar como seria. Essa criação, a gente está falando de saúde, é a mesma que a Duane falou, que o Luiz falou, que a Luciene falou. A gente tratando para a saúde. Porque a gente pega vários pacientes no consultório que vêm com esse diagnóstico decretado. E aí está um desafio para nós, como terapeutas, alterar isso, porque essa, então, é mais forte ainda do que crenças levadas a sucesso financeiro, né, a coisas materiais. Ela é muito mais forte. Elas vão dizer assim, mas é a ciência. A ciência diz que meu pai teve, né, meu avô teve, meu bisavô teve e eu vou ter. Ou o médico já decretou que essa doença que eu tenho ela é incurável. Se ela é incurável, eu tenho que aprender a conviver com ela pelo resto da vida. E não é verdade, né, meu irmão? Nós conversamos sobre isso até esses dias, sobre essas ditas doenças, até com alguma coisa em relação a mim, que já ouvi coisas desse gênero. Então, é um desafio para nós colocarmos essas pessoas nessa frequência, ou seja, colocar essa pergunta na cabeça delas: como seria viver sem essa doença que você tem ou que você acha que você pode ter? Se você tem uma crença de que você vai ter Alzheimer, porque a sua família teve Alzheimer, então você já vai vibrar naquela frequência de que você vai ter aquela doença. Enquanto que se você decidir outra coisa, os genes, eles não são responsáveis por tudo. Eles têm um papel. Porém, a nossa frequência, a nossa mentalização, a forma com que nós vivemos, o nosso ambiente, o que nós estamos vibrando, é isso de fato que vai decidir se esse gene será ativo ou não. Se eu decidir, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não penso em doenças. Eu não penso em doença nenhuma. Eu não penso em nada sobre isso. Então, eu não estou vivendo nesta vibração da doença. Agora, tem pessoas que vibram na doença 100% do tempo. E, incrível, as doenças aparecem. E aparecem de verdade. E elas vão acontecer. Então, é um desafio para nós, né, que trabalhamos com a cura, né, essa cura mental, psicológica, física, né, e um misto de todas elas ao mesmo tempo, colocarmos isso como um desafio para que a gente consiga mudar essa percepção do nosso paciente, ou nosso cliente, seja lá conforme nós tratamos eles, né?
que eles podem mudar isso sim. Eles não têm que vibrar nisso, né? Ensinarmos a eles como vibrarmos de uma forma diferente. E esse gene que está lá com essa gene, que, dizendo, ok, você vai ter isso, você está fadado a ter essa doença, você não te resta outra opção, né? Vem lá aquele diagnóstico lá, está lá no laudo. Não, gente, isso não é verdade, sabe? Nós temos assim muitos exemplos de cura por pensamentos assim em que eu tenho um caso assim até da minha sogra. Ela é uma pessoa de idade mesmo. Ela teve uma doença na parte cerebral muito séria, e que na idade dela, 80 anos, era uma pessoa muito ativa, sempre foi. O cérebro dela não voltaria ao normal de maneira nenhuma. Mas ela sempre teve uma convicção tão grande de que o cérebro dela era perfeito e que ela tinha as funções normais, que mesmo na debilidade em que ela ficou, de uma forma assim muito surpresa para os médicos que a acompanharam, que deram um diagnóstico para a família: olha, depois dessa degeneração cerebral causada por um fungo que comeu o cérebro dela, os neurônios não vão se recuperar. Daí vai ser ladeira abaixo e ela vai entrar numa demência e não tem ainda mais por essa idade. Só que não. Só que eu acho a parte interna dela era tão grande, dela escrever, ler, ela é uma professora, entendeu? Eu gostava tanto desse tipo de situação que a parte subconsciente dela foi mais forte que o próprio consciente, que estava se degenerando, gente. Isso é uma coisa incrível. É incrível. O consciente dela estava ruim, mas o inconsciente conseguiu ser mais forte. Ele teve essa mudança do gênero e ela, incrivelmente, aos 80 anos de idade, recuperou a parte neurológica. Ela voltou a mexer em celular, computador, escrever, tudo normal. E com toda a ranzinzice junto também. E com tudo junto. Gente, assim, incrível, mas incrível, incrível. Então, esse eu acho assim, um exemplo assim, mais desafiante ainda, né? Porque ela não estava nem tão consciente, tinha consciência, alternava momentos normais e conseguiu se recuperar, né? Ela sempre teve uma certeza muito grande, ela sempre dizia que ela nunca ia ter demência, que ela ia ter sempre uma saúde mental perfeita, até os 100 anos de idade, que nem a família dela. Era uma crença muito forte. Ela não tinha essa crença toda por problema do joelho dela, mas ela tinha essa crença sobre a mente dela. Sempre teve que eu vou morrer escrevendo, falando e dando aula, explicando, dando tudo mais que ela fazia. E isso foi mais forte do que qualquer doença. Então, nós podemos, e nós temos que passar isso para o nosso, sabe, paciente, em que nós temos a condição, como terapeutas, de ajudar esse paciente a sair desse padrão de aceitação daquela negatividade que vai ter. Tá? É isso que eu queria falar. Muito obrigada. Muito bem colocado, Lu. Eu adorei esse exemplo dessa pessoa que eu também conheço e realmente ela é uma pessoa muito forte. E você que está aí nos ouvindo, saiba que o que você verdadeiramente acredita é o resultado que você vai ter. Mesmo que não seja que você acredita, porque a doença, como a Luciene estava colocando, vem herdada, é genética, vem de família, mas você pode se colocar numa posição de vítima e achar que você tem que pagar por alguma coisa aí, que você tem que sofrer, que você que vai ser assim, que é assim mesmo. E só que não. E quando a gente trabalha, isso que a Luciene estava colocando aí, e que o Luiz colocou também, do nosso trabalho com atletas, e do exemplo desse trabalho que a Duane fez para a gente mentalizar, essas transformações a nível
neuronal, elas acontecem muito rápido. Nós temos aí um presente do Papai do Céu, que é a neuroplasticidade. Nosso cérebro, ele faz novas conexões, ele poda conexões que não estão mais sendo usadas, então ele otimiza o tempo todo em prol do que a gente está ali focando, está colocando a nossa intenção. E eu estou lendo esse livro aqui, olha, Da Mente à Matéria, do Dawson Church, onde o prefácio dele foi escrito pelo Joe Dispenza. Esse autor aqui, ele é um neurocientista e ele trabalha junto com o Joe Dispenza, fazendo todos aqueles experimentos que o Joe Dispenza cita aqui no meio do livro, né? Tudo isso aqui é trabalho do Dr. Jeffrey Fanini e do Dawson Church. Então, ele coloca uma coisa muito interessante, que eu até separei, que é isso aqui, olha. Com 10 minutos de estímulo, nós já temos conexões ficando mais fortes. Se você continua, em 30 minutos, você já tem as conexões se duplicando. Em 1 hora de treinamento, você consolida aquilo, você fortalece. Por isso que o trabalho que a gente faz de imagem, como a Duane colocou, como eu falei dos nossos atletas, aquele treinamento foi feito repetitivamente. Ele fazia aquilo várias vezes. E como as senhoras que fizeram o treinamento da bolinha também, elas fizeram de 40 a 60 sessões de treinamento diário. E como a gente trabalhou com os atletas também, que o Luiz estava colocando, nós fazíamos um trabalho que era por um período, então tem que repetir. Se você repete na sua vida, no seu dia a dia, o que você quer para você, aquilo se consolida e você traz aquilo para uma realidade. Não é? Quando você esquece o externo, foca no interno, a ponto daquilo ser o seu real para o seu cérebro, aí você vai mudar o exterior também. E isso é muito bacana, e a gente tem aí uma colaboração incrível do nosso cérebro executivo, aqui do nosso lobo frontal, a Lu até leu essa parte aí, a Luciene, e ele colabora demais, porque ele, quando a gente começa a fazer esse trabalho, ele ajuda, quando a gente foca, ele nos ajuda ele se desliga, então ele ajuda a gente a se desligar de qualquer estímulo que venha através dos nossos 5 sentidos, que são estímulos externos. E ele também, ele cria uma intenção para o nosso pensamento, para que a gente vá como uma flecha naquilo para fazer aquilo acontecer. E como ele é o cérebro executivo, ele tem muitas conexões com todas as outras áreas do cérebro. Então, ele cria uma rede neural toda propícia para esse novo evento. E agora eu passo para você, Dr. Luiz Henrique Ribeiro. Já não tem mais nada para falar. Foi muito bem colocado por todo mundo. Esse exemplo que a Luciene Ribeiro colocou lá do Rio de Janeiro é um dos mais impactantes. Assim, faz parte do contexto da nossa família. Todos nós aqui da nossa família nós participamos do dia a dia, de como isso processou, e é incrível, incrível. Mas o mais importante para vocês notarem nisso aí, tá? A pessoa que ela está falando tinha uma força de vontade, força de vontade é um termo mal utilizado, tá? Mas ela tinha uma convicção, tá? Isso é melhor. Uma convicção muito grande, e a convicção ela produz a nossa crença. Nós só temos convicção naquilo que a gente acredita, né? Então, a convicção que ela tinha de que ela nunca ia ter esse tipo de problema, e quando ele aparentemente se manifestou, e os médicos todos disseram que isso e aquilo e tal, vou falar aqui agora uma coisa bastante interessante, importante, porque nós, como terapeutas, e se você está escutando, você é terapeuta,
ou se você é familiar de alguém que está com algum tipo de problema, alguma limitação de saúde, lembre-se da responsabilidade que você tem na formação da crença da pessoa que está passando pelo problema. Tá? A sogra da Luciene, ela é uma pessoa que tinha muitos recursos internos para lidar com isso. Então, ela ignorou todas as indicações dos médicos, dos terapeutas, dos profissionais que estavam à volta, que disseram que tudo isso era muito ruim, que ela olhou e falou assim, eu acho que não. Né? E ela foi, né, e seguiu em frente e conseguiu fazer com que as coisas acontecessem a favor dela. Isso porque, claro, né, a Luciene ela estava lá, né, e outras pessoas em volta também que poderiam ajudar no processo, deram a sua palhinha ali de ajudar a manter aquele tipo de pensamento. Mas, em geral, não é o que acontece nas famílias, não é o que acontece nas doenças, não acontece nos consultórios, não é o que acontece nos hospitais. Profissionais de saúde, eles são formadores de opinião. Então, um médico ou um profissional de saúde que entra em um determinado contexto ali e faz uma sentença, preste atenção. Por mais que você ache assim, não, estou balizado pelo protocolo médico universal, federal, existencial, espacial, seja lá onde ele for. Lembre-se que você pode ter a convicção baseada nos outros, mas a sua convicção interna talvez não seja essa. E você está sentenciando a pessoa a passar por um problema em que a pessoa poderia sair muito bem. Mas eu tenho compromisso moral de falar a verdade para o meu paciente. Você não precisa mentir para o seu paciente. Você só não precisa sentenciá-lo. Né? Tanto o profissional de saúde quanto os familiares. Se os profissionais de saúde em volta, ao redor, não têm essa percepção, não têm esse entendimento, tenha você que está passando, você como paciente, ou você como um parente do paciente, seja em que nível for. Né? Entre e estimule a pessoa a pensar o melhor. Não se entregar. Olha, você tem... Imagina, você está ali, não sabe o que você tem, aí você acha que, poxa, de repente é só um contratempo, aí vem um médico que é um renome internacional, que tem 500 artigos publicados, que não está vivendo o que você está vivendo, que talvez no lugar dele ele não quisesse escutar o que ele mesmo vai falar, e fala assim, sinto muito, eu sou obrigado a falar que você tem no máximo 2 meses de vida. Tá? Então aproveite o que você vai aproveitar, despeça-se de quem você quer despedir, e a pessoa olha para você assim, me ferrei. Né? Talvez se ele chegasse e desse a informação de maneira diferente, ele sabe que as condições não são muito favoráveis para aquele paciente, mas ele pode contar com a capacidade do paciente de se auto-recuperar e fala assim, as condições são difíceis, mas você é muito forte e eu tenho certeza que você vai ter toda a condição de sair de melhor possível. Vamos lá? Eu estou do seu lado para te ajudar. Olha só que diferença! Olha só que diferença! Como você vai ajudar o seu paciente, o seu parente, seja lá em que nível for, mesmo que seja algum conhecido, um amigo, faça as pessoas colaborarem com si próprias, não derrubem ela, não chutem o calcanhar dela, não puxem o tapete delas. Você não vai estar ajudando em nada. Ajudando em quê? Num conceito, numa verdade cultural de que eu sou obrigado a falar a verdade nua para o meu paciente, porque senão estou enganando-o. Não, isso não está enganando ninguém. Pelo contrário, nesse segmento, eu digo que você está enganando, sim. Talvez você está enganando ele. Ele tem uma possibilidade de cura e você está cerceando ele de poder acreditar nisso. E aí ele acredita na derrota, na morte, e pronto, já está encerrado. Tem um seriado que está sendo colocado no Netflix, que é o Hospital... não lembro agora. Aí está lá na Netflix, que é um hospital lá nos Estados Unidos, em que é um memorial, alguma coisa e tal, e tem um médico que é o novo CIO do hospital, o novo diretor do hospital.
porque não é só um diretor, é um hospital tão grande e está muito famoso, e ele acaba acumulando a parte que é marketing e também atendimento do paciente e tal. E eu assisti alguns episódios e fiquei perplexo com uma colocação que foi feita no seriado. Eu já até falei isso aqui numa outra live, e que mostra exatamente isso que eu estou falando aqui. A personagem que é esse diretor, ele descobre que um paciente tem uma doença que é terminal, mas foi iludido, olha só, iludido por um diagnóstico limitado e que ele acreditava que não era tão grave assim. Aí ele vai e descobre que é muito grave. Aí ele se sente na obrigação de passar a informação para os familiares e também assim, eu sou obrigado pelo protocolo a informar o paciente a gravidade dele. Gente, aí ele chega para o paciente e fala assim, olha, você está brigando contra essa doença tal, e eu vou ter obrigado para falar você, essa doença que você pensa não é só isso não, é muito mais, é assim, ó, e você tem no máximo alguns meses, algumas semanas de vida, acho melhor você visitar os seus parentes lá no México, porque senão você vai ficar sem eles. Ah, muito obrigado, doutor. Aí ele foi para o México morrer. Foi para o México morrer. E aí ficou todo mundo satisfeito. No hospital, todo mundo falou assim, realmente, o doutor fulano foi muito profissional. Gente, isso é surreal. Tá? É surreal. Como você... Mas aí, no protocolo internacional de medicina, ele está completamente certo. Aí, dentro do contexto do filme lá, né, em que ele foi verdadeiro com o paciente, deu uma opção para o paciente, em vez de ficar lá morrendo internado, ele foi para morrer em casa com os seus familiares. Mas será que precisava ser dessa maneira? O paciente não tinha morrido até então. Ele estava conseguindo sobreviver acreditando que tinha uma doença muito mais leve. Mas na hora que ele entregou que o paciente tinha uma possibilidade de uma doença muito mais grave, mais séria, o paciente também entrou junto e foi morrer nos braços dos familiares, né? Enquanto, se ele tivesse feito o trabalho dele corretamente, ele não seria dessa maneira, né? Gente, nós somos formadores de opinião, precisamos ter muita responsabilidade com o que a gente está falando, porque o nosso pensamento eles vão curar ou vão derrubar as pessoas que estão doentes. Tá? Então, devolvo para a Luciene Marques para poder fazer a conclusão disso aqui. Muito bem, muito bem. Cadê? Voltei aqui. Realmente, né, a gente tem essa possibilidade de estar à frente da pessoa que tem que dar determinadas notícias, é sempre uma saia muito justa, porque existe toda uma ética que fala que você tem que ser extremamente honesto com o paciente, e o paciente ele realmente tem todo o direito de saber tudo que se passa com ele. Não é um direito nosso estar escondendo, nem de profissional nenhum da saúde, a gente não tem que omitir nenhuma informação. Porém, o que se discute hoje é a forma como você fala. E uma coisa que é legal é que eu vejo que isso está ganhando terreno. A gente já vê hoje muitos profissionais voltados para essa área integrativa, onde você considera a matéria, mas você considera a energia também. E quando você considera a energia, quando você acredita nesses conceitos do placebo, da autocura, que tudo é possível, desse mundo quântico, e aí fica muito mais fácil para a gente começar a ter essa transformação por parte também desses profissionais. É claro que ainda temos aí muitas pessoas que precisam mudar suas crenças, e nosso trabalho aqui, em parte, é para isso. Quando a gente fala que quer dar informação, que a gente se disponibiliza de estar aqui toda segunda-feira, tirando 1 hora do nosso tempo, e tiramos mais porque a gente faz as leituras e vem para cá para colocar isso, é para passar informação, porque acreditamos que quando passamos informação, nós estamos proporcionando transformação. E essa é a ideia. Quanto mais pessoas
entenderem esse processo, mais a gente vai ter mudança, mais expansão de consciência nós vamos ter. E acreditem, gente, nós somos altamente sugestionáveis pelo nosso pensamento. Se você cria aí qualquer pensamento e ele fica ruminando, você vai ter alteração da sua pressão, você vai ter alteração dos seus batimentos cardíacos, você vai ter whatever. Muitas alterações, ou todas as alterações possíveis e imagináveis, né? Então, muito cuidado, muito cuidado. Faça um stop mesmo quando você perceber que seus pensamentos estão te levando para caminhos não saudáveis. Reveja o que você acredita. Não seja taxativo com ninguém, nem com relação à doença, nem com relação a estudo, nem com relação a nada. Nós mudamos a cada milésimo de segundo. Nós somos como frames, nós vamos passando assim e vamos mudando, vamos trocando. Eu já não sou a mesma pessoa que abriu essa live, só para vocês terem uma ideia. Nem vocês são os mesmos que quando chegaram aqui. Tudo muda o tempo todo. Nada é a mesma coisa. Então, vamos ter mais consciência na hora de fazer as coisas, na hora de explanar as coisas, na hora de dar notícias e na hora da gente acreditar também. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Ok. Então, esse é o nosso recado para hoje. Convido vocês a participarem desse programa segunda-feira que vem. Vamos falar sobre o 7º capítulo. E quinta-feira agora nós temos o programa lá no YouTube, que é o Mais Saúde Integral. E nós vamos estar mais ou menos dentro desse tema aqui também. Eu fiz uma enquete e o povo pediu. E hoje, gente, nós vamos ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo. Se você tiver alguma coisa para contar, tiver alguma pergunta para fazer, pode deixar aqui nos comentários que a gente continua conversando. Uma boa semana para vocês e te vejo na live de quinta ou na segunda-feira. Tchau!